Mas bora lá, Paulo Freire, já vamos emendar aqui, viu? Para a gente não perder muito tempo. A gente era para ter desse momento de sexta-feira, não deu certo. E a gente remarcou para hoje, terça-feira. Paulo Freire, que tem colocado o nome dele aí à disposição como pré-candidato a prefeito de Itabulira pelo PT. A gente vai bater papo sobre essa pré-candidatura e também sobre as prévias dentro do PT. Paulo Freire, meu irmão, primeiro o nosso bom dia. Satisfação em tê-lo aqui em nosso café. Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Só um pouco mais próximo do microfone, levante um pouco ele aí, João. Né? Só um pouco mais próximo, pronto. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nativa. Bom dia à população geral de Tabuleiro, em especial os filiados do PT, a qual eu mando também um bom dia. Iniciar aqui, graças a Deus, deu tudo certo na cirurgia. A gente ficou apreensivo também, Marquinhos, que não tem bem mais precioso do que mãe. Então, eu fiquei angustiado igualmente a você, mas graças a Deus você me traz uma notícia boa, positiva. Paulo Freire, você tem colocado o seu nome aí à disposição. Eu queria primeiro que você falasse para quem está em casa, né? Quem é Paulo Freire, porque eu acho importante o público conhecer o pré-candidato, as suas características, as suas origens e o que ele faz. Quem seria Paulo Freire, para quem ainda não conhece, mesmo aí tendo o seu nome muito conhecido na cidade, mas para quem ainda não conhece, quem seria Paulo Freire? Pronto. Marquinhos, Paulo Freire é um cidadão de 36 anos, casado, pai de 2 filhas. Sou casado com Larissa Freire, servidora pública aqui do INSS de Tabuleiro do Norte. Paulo Freire também é servidor público na cidade de Limoeiro do Norte, certo? No cargo de agente de trânsito. Paulo Freire é graduado em administração, pós-graduado em gestão em recursos humanos e uma MBA em gestão de projetos públicos, e agora está cursando medicina veterinária. Então, assim, começo mandando um abraço aos universitários que tanto pelejam pela sua graduação, porque não é fácil você enfrentar a estrada, enfrentar o dia a dia do estudante. Muitos trabalham, como eu fiz desde a minha primeira graduação, o dia todo trabalhando, à tarde pega ônibus, se desloca até Mossoró. É árdua a missão, mas a gente está lá, está na peleja, na batalha. Você é um nome já que milita na política, né? Não é de hoje, há muito tempo. Se eu tiver errado, você me corrija, mas você já foi candidato a vereador aqui no nosso município, não sei se em 2008, 2012, sabia que era mais ou menos por aí. Então, há um bom tempo você já está militando. Eu queria também que você puxasse um pouco desse histórico, dessa sua militância dentro do contexto da política tabuleirense. Perfeito. De fato, a minha vida toda foi dentro da política. Eu engatilhei no meio da política lá na casa do meu avô, o saudoso Raimundo Silvino, que é extremamente conhecido também aqui na nossa cidade, e era um militante nato, forte. Meu outro avô, Osmar Barreto, também um grande militante, uma pessoa que sempre esteve à frente do seu tempo. E eu aprendi a gostar de política, aprendi a conviver e fazer política no meu dia a dia. E, mais precisamente, de 2008, que foi a primeira campanha a qual eu me destaquei com coordenação. Acho que eu falei 2008 por esse motivo, né? Porque Exato. Naquela época você estava bem engajado na campanha da mãe, da Larissa, né? A nossa Cunha. Pronto, foi isso. Então, de lá para cá, eu nunca abandonei os bastidores políticos da cidade, sempre tive a curiosidade de estar dentro dos movimentos políticos, dentro das lutas sociais, dentro das lutas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Algumas situações que a gente acha conflituoso, a gente vai para o debate, sempre respeitando, sempre trabalhando num bom debate para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Uma eventual candidatura, e é claro, pré-candidatura, ela faz esse chamado que a pessoa esteja filiada a um partido, e você há muitos anos milita aí dentro do PT. Eu queria também que você puxasse um pouco aí dessa sua militância dentro do PT. Pronto. Até chegarmos aí ao ponto aí das convenções. Perfeitamente.
Lá em 2012 eu fui candidato a vereador pelo PR, certo? Ao qual eu fiquei como suplente do partido. E, mais precisamente, em 2018, eu saio do PR, a qual eu era presidente do PR, e me filio ao PT. E de lá para cá a gente vem tentando colaborar com o partido, tentando estar mais ativo dentro das políticas sociais do partido e defendendo o mesmo. Passamos por momentos difíceis, momentos onde a mídia, onde a população chegou a praticamente massacrar o nosso partido, dizer que estava acabado, dizer que o nosso líder não tinha mais futuro, não tinha mais força, e hoje nós nos encontramos num momento ímpar, onde o PT ele é um partido onde muitos agora querem ele por perto, né? Visto estarmos com o governo estadual, visto estarmos com o governo federal, hoje, digamos que, além de ser um dos maiores partidos do nosso país, eu acredito que seja um dos mais assediados nesse processo eleitoral 2024. Eu conversava com o Luciano, na entrevista com ele, eu dizia que dentro do PT, o partido cresceu tanto que acabou gerando também essa divisão de grupos e subgrupos, né? Várias correntes, até mal comparando aqui, eu digo assim, é uma assembleia, né? Que você conta a Assembleia de Deus Tempo Central, a Bela Vista, e dentro do PT você vai encontrar diversas correntes. E agora, recentemente, vocês estavam marcados aí para ter umas prévias, e aí para o dia 10, e aí a gente percebe que dentro do tabuleiro também existe um pouco disso, né? Existem grupos, né? Talvez todos caminhando ali no final para o mesmo propósito, mas que ali como ponto de partida parece que existe ali grupos e subgrupos. Eu queria que você também falasse um pouco sobre essas prévias que não aconteceram o dia 10 e se tem data marcada, como é que está sendo esse processo? Pronto. O que acontece? De fato, o nosso partido ele tinha deliberado em reuniões as prévias que iriam acontecer dia 10. Dentro de várias reuniões foi deliberado para com os filiados e diretoria do partido a seguinte situação, que o PT teria candidatura própria e que iria ficar aberto às prévias, visto não ter uma unificação no nome. Paulo, essa unificação é divergência, é intriga, é confusão? Não. Na verdade, graças ao bom Deus, nós temos um partido forte, um partido com mais de 1.000 filiados. Hoje, se a gente puxar a lista de filiados, nós estamos com 1.201 quebrado. Mas a gente sabe que não está 100% atualizado, que precisa ser atualizada essa lista, inclusive foi solicitado ao estadual isso, e a gente sabe que nós somos um dos maiores partidos da cidade, então nada mais justo do que essa divergência, e eu acho positivo que se haja uma discussão, que se haja um bom debate para que as coisas sejam construídas de forma coletiva e não de forma individual, obedecendo os interesses pessoais. A gente, dentro do partido, a gente quer realmente que essa discussão aconteça. É daí que surgem novos nomes, é daí que surgem novas lideranças, é daí que surge uma política mais social. Porque eu vejo um problema de uma forma, o Marquinhos vê de outra, a Larissa, minha esposa, vê de outra, e aí as três opções, as três ideias chegam num objetivo e a gente acredita que esse objetivo seja o melhor para a sociedade. A sua pré-candidatura, como é que ela nasceu? Foi alguém, grupos que instigaram, foi uma necessidade, foi uma lacuna que existia ali dentro do partido? Qual foi o processo? Não, Marquinhos, na verdade, assim, eu coloquei meu nome à disposição do partido, inicialmente como pré-candidato a vereador, certo? Dentro do percurso das discussões, da montagem das prévias, por algumas companheiras e companheiros, meu nome foi questionado, me questionaram se eu estaria à disposição, e eu sempre digo e disse que eu estou à disposição do partido. É os filiados que irão me conduzir ou para uma vereança ou para uma candidatura majoritária a prefeito de Tabuleiro do Norte. Isso eu deixo muito a cargo dos filiados nesse primeiro momento,
E já peço, inclusive, que a população em geral, que os eleitores de Tabuleiro do Norte avaliem o meu nome, porque uma vez eu passado por esse processo de prévia, eu me tornando representante do PT, a gente vai sentar e debater com ambas as lideranças, ambos os grupos políticos, seja a situação, seja a oposição, apresentar o nosso projeto, apresentar o projeto do partido, do PT, e ver qual a melhor situação, isso com muita transparência, com muita lucidez, respeitando o processo eleitoral, que é o que eu sempre defendo. Eu consigo enxergar 3 possibilidades daquilo que eventualmente pode acontecer. É claro que, nesse primeiro momento, quem coloca o nome como pré-candidato, o desejo maior é que esse desejo, essa vontade, ela se execute, mas, paralelo a ela, existem também outras possibilidades, né? Tem a possibilidade do PT ter a sua pré-candidatura e candidatura própria, mas também aqui, fazendo uma visão holística, bem geral, a gente percebe também que existe uma oposição, existe uma situação, e eu queria perguntar sobre essas possibilidades, né? Você que é um militante do partido, como é que você enxerga? Se o PT for para a situação, se o PT for para já está na oposição, né? Mas se for para essa oposição que é liderada pelo Ednardo, pelo Tona e pela Clênia, ou se for para a situação que é liderada pelo Hildson, né? Você, Paulo Freire, como militante, seguiria com o PT ou uma questão bate mais com relação a mesmo ter uma candidatura própria? Não, Marquinhos, assim, primeiro, graças a Deus, eu tenho um ótimo convívio com N políticos de Tabuleiro, seja oposição, seja situação. Eu, graças a Deus, eu não tenho nenhuma porta fechada aqui em Tabuleiro do Norte nesse sentido. Eu consigo militar livremente em todos os lados e, assim, é uma coisa que eu sempre coloco em situações. Campanhas são momentos, são períodos ali de divergências, mas quem pensa no coletivo, quem pensa de forma progressista para Tabuleiro, não pode continuar com essas picuinhas, não pode continuar com esse disse-me-disse. A gente tem que superar esses momentos, certo? A gente tem esse embate, esse debate nesse período. Que é normal, que né? é normal e é salutar. Uhum. Você defende sua ideia, eu defendo a minha. Mas, passando disso, a gente tem que ponderar e ver o que é melhor para Tabuleiro. Se eu for o eleito, vamos conduzir. Se for o Marquinho eleito, eu estarei lá pronto, à disposição para tentar conduzir também da melhor forma possível. E dentro do partido, a gente sempre tem esse diálogo. Eu, Paulo Freire, individualmente, sempre fui oposição em Tabuleiro do Norte, certo? Não é de hoje. E tento fazer a minha oposição de forma coesa, sem fazer disse-me-disse, tentando defender aquilo que eu acredito que seja o correto, fazendo pesquisas, analisando e trazendo a população para dentro do diálogo daquela situação. E assim foi feito em vários momentos aqui em Tabuleiro, e eu não quero perder essa militância, certo? Gosto de estar no patamar da igreja para fazer a luta sindical, a luta da classe, a luta dos servidores públicos. Gosto de estar na Câmara observando os projetos. Agora, nessa última gestão da Câmara, foi criado nas terças-feiras aquela reunião de comissão. Sempre que eu posso, eu estou lá presente, estou ouvindo, estou vendo os projetos. Gera alguns projetos que realmente geram mais polêmica. A gente está lá no ápice da discussão, não tentando atrapalhar, e sim contribuir. Porque tem coisas que, às vezes, você pensa que é a melhor, eu discordo, mas eu tenho que provar o porquê que eu discordo e porquê que eu acho que isso não seria viável. E aí é sempre o que a gente procura fazer, é sempre o que a gente até extinga que a população em geral ela faça isso. Não precisamos ser lideranças políticas, se titular, porque na verdade liderança quem faz é o povo. Eu sempre digo que eu ainda sou devoto daquele velho ditado de que o poder emana do povo. Então a gente tem que estar com o povo, a gente tem que estar ouvindo, e eu sempre fui uma pessoa que procurei fazer isso. Zona rural, na cidade,
ouvir a população, ouvir seus anseios, ouvir os seus gostos e, podemos dizer, os seus desgostos com gestão, que isso é normal, isso é natural, vai acontecer com quem está aqui, com quem vai entrar, ou futuramente isso sempre vai acontecer. Ninguém agrada 100%, o seu projeto de governança ele vai ser defendido por você, obviamente, mas pode não ser pelo seu vizinho, você tem que ter compreensão e seguir em frente. E a minha pergunta também, ela teve assim, a natureza dela, com base a questões que aconteceram agora recentemente e também questões que aconteceram no passado, né? Como no passado houve ali uma possível filiação do Tona, né? Depois agora recentemente a possível filiação da Renata, e a gente sabe que em todo o Brasil o PT está passando por essa fase aí também, e não é mais aquela filiação como antigamente, né? Não sei também, não vou julgar se é bom ou se é ruim. Agora em Fortaleza temos aí talvez o Evandro Leitão, que seja o pré-candidato a prefeito. Então a minha pergunta também era com base nessa questão que você respondeu aí. Pronto. Respondeu. Como eu disse logo no início, o PT está sendo alvo de muitas especulações, tem de fato interesses de estar dentro do PT hoje, porque nós estamos com o governo do Estado, estamos com a federação. Natural também, né? Dessa procura, né? Isso é uma forma natural pelo posicionamento que o partido se encontra hoje. Quanto à questão de novas filiações, o que a gente defende, assim como o companheiro Raimundo da Gangorrinha, a qual mando um bom dia, um abraço, ele deixou bem explícito, a gente não é contra as novas filiações, mas que a coisa venha de forma coerente. Nós temos um diretório municipal, a gente solicita que quem tiver interesse procure o diretório municipal, mostre os seus interesses, mostre o porquê que vocês querem vir para o partido e faça um processo correto, um processo natural das coisas. Não vir com, como o próprio Raimundo falou, com arrumadinho, descendo de goela abaixo, porque de fato a gente já está aqui militando, a gente já está aqui desenvolvendo nosso trabalho e a gente precisa ser respeitado. Então, que deixe muito claro, né, que vocês não são contra filiações, né, mas que siga todo o trâmite legal que acontece não apenas no PT, mas também como nos demais partidos políticos, não seria isso? Hoje o partido ele tem uma filiação de forma online, mas para que a mesma seja homologada, ela tem que ser assinada pelo presidente, né, do partido. E, obviamente, a gente vai analisar todas essas filiações. Né? Eu hoje faço parte da diretoria do partido, certo? Junto com mais 11 companheiros, são 12 companheiros no total que fazem a direção do partido de forma direta, e aí nós temos um quadro de militantes, um quadro de filiados muito grande, onde é normal, natural, muitas divergências de debate, de ideias, e a gente vai tentando aqui administrar essa situação e sempre pautado nas políticas sociais que o partido tanto defende desde a sua origem. Já tem data, porque até dia 5 é o prazo final aí das filiações. O partido já tem data marcada para as prévias? Não, Marquinhos, na verdade nós estamos esperando do estadual essa agenda, certo? Porque como foi transferido, na verdade, digamos que foi acordado mudar de prévia para encontro. Tá certo. O encontro, ele se dá com a presença do estadual. Pronto. Certo? Então, nós estamos esperando, aguardando. Então, esse próximo passo não seria a prévia, seria o encontro, é isso? Isso. Só que o encontro, ele é muito semelhante a uma prévia. Ele vai ter a votação, ele vai ter Tem todo aquele trâmite legal, né? Tem todo o trâmite legal. A única questão é que vai ser criado cargos de delegados dentro do partido. Esses delegados vão ser também votados, vão ser indicações. Quando esse quadro de delegados estiverem pronto, que esse processo ele já está tramitando, o estadual vem e marca um encontro e aí convoca todos os filiados para que os 3 candidatos se exponham as suas candidaturas e qual o interesse de cada um, qual a linha de defesa dentro do partido. Automaticamente é aberto a votação interna
e dentro desse encontro já sai tudo resolvido, digamos assim. O ganhador foi fulano, dentro desse processo natural, agora é o nosso representante, vamos abraçar a candidatura do mesmo e seguir em frente. Às 6h38, eu estou conversando aqui com Paulo Freire, pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Paulo, como eu falei, nosso espaço aqui é bem limitado em termos de tempo, porque o programa é 50 minutos. Eu vou dar mais 3 minutos para você fazer aí as suas considerações finais aqui nesse momento. Perfeitamente. Eu quero saudar mais uma vez a todos os tabuleirenses, em especial os auxiliados do partido, pedir para que os mesmos avaliem o meu nome, avaliem a minha disponibilidade ao partido, certo? Que o meu nome esteja à disposição, certo? E que a gente, passando por esse processo, a gente vai discutir sobre projetos, sobre plano de governança. Hoje não é o momento, até porque a gente está participando de uma prévia e a gente tem que respeitar o processo eleitoral como um todo, certo? Esse processo que foi determinado pelo partido é um processo bem democrático, bem justo, certo? E a gente coloca-se sempre à disposição para tirar qualquer dúvida, para vivenciamos um momento que nós somos praticamente quase toda hora, quase todo dia, é um assunto novo, é uma história nova, é um boato. E muitos me procuram e eu estou à disposição. Estou à disposição para a gente resolver isso, até porque muitas coisas acontecem fora do diretório. E aí, o que a gente sempre pede é que direcione ao diretório do partido para que essa decisão seja coletiva. Não adianta a gente trabalhar com uma decisão individual, porque lá na frente a gente pode sofrer algum tipo de dificuldade para dar continuidade a essa negociação. Então, é melhor que a gente já comece as coisas claras, as coisas com muita transparência, mostrando o partido como ele é. Tem suas diretrizes, tem suas discussões, mas nós somos um grupo, nós somos liderado pelo nosso presidente, o Overlan, qual eu mando um abraço. Nesse horário, com certeza, já está se deslocando para o INSS, mas o que a gente pede é que seja avaliado os nomes, não só o meu, como dos outros companheiros e companheiras que estão à disposição do partido. São nomes fortes, são nomes bons, cada um tem seu potencial, cada um tem o seu público, certo? E a gente vai somar dentro das possibilidades. Se eu for escolhido, estarei somando como o pré-candidato. Se o meu nome não for escolhido, não estarei lá militando, como sempre fiz. Muito bem, conversei com o Paulo Freire, obrigado, Paulo, pela confiança aqui em nosso horário, e também estamos à disposição também para tirar as dúvidas, né, enquanto imprensa, colaborar da melhor maneira possível, tá bom? Show de bola, Marquinhos, você é um amigo de longas datas e, de fato, se a gente amiuçar um pouquinho, ainda somos parentes. Né? É verdade. Quando eu encontro com seu pai sempre puxa para esse assunto e eu digo, rapaz, graças a Deus a família é grande, né? Quando a gente soma, é bastante grande. Não dá para comer no prato de feijão, não. Obrigado, Paulo. Abraço. Valeu, Marquinhos.